Hey people! No vídeo de hoje, o quarto da nossa série, eu falo sobre a documentação e os custos de toda essa viagem como Camp Counselor. Então, para começar, um dos documentos mais básicos que você vai precisar é o seu passaporte. As agências, elas vão pedir ele logo no início, então eu diria para você tirar esse passaporte antes mesmo de começar a conversar com as agências. O meu eu tinha tirado em 2016, então eu não precisei me preocupar com isso. Mas se você ainda não tem, primeiro passo. Então, beleza, preenchi meu perfil no site da Camp Leaders, e uma das primeiras coisas que o Luiz me pediu foi justamente para fazer um upload do meu passaporte, e me pediu para preencher esse Medical Release. O que é esse Medical Release? É basicamente um contratinho falando que eu não tenho nenhuma doença prévia e isso serve para o seguro-saúde. Outra coisa que ele vai pedir logo em seguida é para eu preencher mais detalhadamente um formulário médico. Então aqui eu vou falar que tipo de doenças eu já tive no passado, se eu já tive alguma complicação, cirurgia, dieta, todo esse tipo de coisa também para o seguro-saúde. Outra coisa que o Luiz me pediu logo no começo foi o Police Check. O que é o Police Check? É o atestado de antecedentes criminais. Esse é só ir no site da Polícia Federal, de graça, mais tranquilo, né? E depois que eu fiz o upload desses 4 documentos, o meu perfil tá pronto para todos os acampamentos verem. E aí foi aí que eu conversei com o Ryan. E finalmente, quando a gente fechou o que eu ia fazer no camping, ele fechou o meu contrato. Esse sim é personalizado, cada camping vai fazer o seu. Nesse contrato vai falar as atividades que eu vou fazer, o que eu sou proibida de fazer ou não, a minha remuneração, importante. E basicamente isso, algumas regras, basicamente isso. Depois que eu fechei o contrato com o Ryan, tava tudo certo, o Luiz da Camp Leaders, ele pagou a minha taxa SEVIS. O que é essa taxa SEVIS? SEVIS é um sistema online que está registrado todos os estudantes e participantes de intercâmbio nos Estados Unidos. Para entrar nesse programa, para eles inserirem os seus dados nesse programa, você precisa pagar $35. Então o Luiz pagou essa taxa para mim e me mandou um link, depois eu só imprimi o comprovante de pagamento dessa taxa. Eu não sei porque eles pedem isso depois, mas enfim, muito simples de checar, não? O próximo documento que o Luiz teve que me enviar por correio lá dos Estados Unidos assinado, precisava da assinatura original, foi o meu DS 2019. Esse aqui é muito importante. Ele vai falar informações básicas do meu programa para eu tirar o meu visto J1. Então nele consta meu nome, os dados do camping, minha data de início, minha data de término. Eles falam, né, eu já comentei, que se você perder isso aqui é $75 para você pagar outro. Então eu tava cuidando disso aqui como se fosse minha vida. Demorou um pouquinho pra chegar, mas aí assim que o Luiz me falou que ele já tava pronto, antes mesmo de chegar, eu já marquei o meu appointment no consulado. Primeiro eu tive que preencher o DS 160, que é aquele formulário que todas as pessoas que precisam tirar visto vão fazer, com todas as suas informações, nome, seu histórico de escola, seu histórico de trabalhos, aquelas perguntas bem óbvias de tipo, você pretende ser um terrorista? E aí, depois que eu terminei tudo, eles emitem a confirmação de que eu preenchi aquela papelada gigante. Então tem esse papelzinho aqui, que esse aqui eu levei pro consulado. Tanto pro consulado, quanto pro CASV, eu levei ele, o DS 2019 e a confirmação da taxa SEVIS. Levei esses 3 documentos, que eram os... E, claro, o passaporte. Levei esses 3 documentos, que eram os obrigatórios, e só para ter certeza, eu levei a minha vida junto. Então, por exemplo, levei comprovante de pagamento do visto, dos $160 do visto, algumas instruções, eu só imprimi o e-mail que eles me mandaram, comprovante de que eu tô na faculdade, comprovante de que eu tenho renda, tudo quanto é documento, levei no mesmo dia, mas esses são meio que opcionais, né? Os documentos que precisa de fato para você tirar o seu visto J1, essa listinha aqui, tem essa listinha detalhada na tela também, fique de olho. E agora falando um pouco de custos, todos os custos para fazer essa viagem dos sonhos 10 de 10. Um dos primeiros custos que eu tive que ter foi de uma consulta médica que me custou R$50. Pra que eu paguei esses R$50? Para um médico, uma médica no caso, assinar esse medical form que é pro seguro-saúde.
Então eu mesma preenchi todas as minhas informações de saúde, mas precisava de uma assinatura e do carimbo, então eu já tive que desembolsar R$ 50 para ela fazer isso. E aí então eu comecei a pagar os custos da agência. Como eu já falei, a Camp Leaders custou $645, que eu paguei em 3 vezes. Primeira parcela $50, segunda parcela $75 e a terceira, cara, $520. O dólar ele variou um pouco nesse período, então eu paguei desde 3,75 e aí quando eu paguei 520 estava 4,5. Então teve uma variação aí, mas no total eu paguei R$ 2.774,72. O segundo custo mais significante é o da passagem. Infelizmente eu não consegui uma passagem muito barata, eu até vi algumas mais baratas, mas no momento de fato que eu fui comprar, que eu já estava com meu visto garantido, as passagens já não eram as mais baratas possíveis. Eu comprei através da Avianca e de volta para Nova York com escala em Bogotá, e eu paguei R$ 2.646,50. Podia ser mais barato? Podia, mas estava na média, sabe? Nada muito assustador. Antes de pagar a passagem, porém, eu tinha que ter o visto. O visto, como qualquer brasileiro que queira ir para os Estados Unidos, você precisa pagar $160 para o DS-160. Em reais, deu 624. E finalmente, um dos últimos custos, diretos, né, que eu tive que ter foi o do seguro-saúde. A Camp Leaders, ela oferece 90 dias de seguro-saúde incluso no preço, mas como eu vou ficar mais que 90 dias, eu vou ter que pagar $1,95 a mais por dia que eu ficar lá. Eu fiz as contas, foram 28 dias, se eu não estou errada. E isso em reais deu 225,10. Em dólares não é tão assustador, $52, mas em reais acaba subindo 220 e tantos. Então, somando todos esses custos, o total de custos foi de R$ 6.320,32. Bastante. E aí, do outro lado da moeda, tem a minha remuneração, quanto o Camp vai me pagar. O Long Lake vai me pagar $1.550. Depois eu descobri que é só isso, porque a agência pega quase metade desse dinheiro, mas tudo bem. E isso em reais, considerando aí os reais em torno de 4,5, que é o que hoje tá 4,10, mas enfim. Daria R$ 6.277,50. Ou seja, tô perdendo aí cerca de R$ 50 nessa ida e volta. Mas tudo bem, porque essa viagem não é uma viagem para eu ficar rica, milionária, ganhando em dólares, mas sim pela experiência. Então, tudo bem perder esses $50. E eu tô muito feliz, sabe? Uma dica é, se você puder esperar, ou se você tiver mais sorte com o momento econômico do país, o dólar não vai estar tão absurdo de tipo R$ 4 ou até mais. Então todas as coisas saem mais baratas. Passagem aérea sai mais barata, todos os pagamentos que você faz para agência ou para seguro-saúde, tudo vai sair mais barato se o dólar estiver mais barato. E aí você acaba saindo no lucro, você pode ganhar um pouquinho mais. Então se você der mais sorte, você sai ganhando. Só uma coisa que é importante frisar é que além da conversão de dólar do dia, que ficou em torno de R$ 4, todos os pagamentos no cartão de crédito que eu fiz, então a agência e o seguro-saúde, eu também tive que pagar um IOF de 6,8% em cima do total. Então, fora esse dinheiro que eu já tive que pagar, eu tô pretendendo levar mais cerca de $600 em cash e o meu cartão, né? Tenho dinheiro nele? Não, mas se precisar eu passo e depois eu me encho de dívidas. Espero que isso não aconteça. Pelo meu planejamento não vai precisar. Seria suficiente para essas 2 primeiras semanas que eu vou ficar lá. E aí depois eu vou ter todo o dinheiro no camping, não vou precisar gastar tanto, então parece suficiente. E aí, para vocês checarem mais de perto todos esses custos, eu tô compartilhando aqui um link de docs, onde eu coloquei uma planilha detalhando todos esses custos, inclusive com cotação de dólar e tudo isso, sabe? Então, tipo, eu trabalhei com muito carinho nela, gosto dela. Incluí também todos os documentos, de novo, uma lista de todos os documentos que eu coloquei aqui, tanto optativos quanto obrigatórios. Checa lá. E aí o último custo, que eu não posso falar agora porque eu ainda não sei, são os custos que eu vou ter durante a viagem. Posso dando mais detalhes deles durante, mas só pra ficar claro, o meu voo sai de São Paulo no dia 2 de junho, eu chego em Nova York no dia 3, e eu só vou de fato pro acampamento em Long Lake no dia 14. Então tem aí quase 2 semanas em Nova York, só a cidade mais cara do mundo, com $600. Como eu vou me virar? Cheque nos próximos vídeos.